Boa noite, Escola Municipal Prefeito José Saad Eja, dia 2 de setembro de 2020, quarta-feira. Meu nome é nome e sobrenome. Minha professora é Maria Aparecida, Cida. Então, agora nós vamos ver a biografia, né? Um resumo rápido da biografia de William Shakespeare. Vocês já ouviram falar dele? Eu acredito que sim. Vamos ver aqui um pouquinho sobre ele. Vocês vão refrescar a memória. Eu garanto que vão saber. Já devem ter ouvido dele ou algum poema ou alguma peça de teatro dele, né? Então, resumo da biografia de William Shakespeare. Ocupação: dramaturgo e poeta inglês, né? Então, ele teve várias peças, as escritas dele para peça de teatro, né? Coisa assim. Dramaturgo, então ele fazia já em partes, né? Para os personagens representarem, tá? Então, poeta inglês. Então, ele é da Inglaterra, né? Data de nascimento, 23 de abril de 1564. Ixi, bem antigo, né, gente? O Brasil foi descoberto em 1500, 64 anos depois, né? Ele nasceu. Não no Brasil, né? Mas na Inglaterra. Aí depois, data da morte, 23 de abril de 1616. Ele morreu novo, né? 1616, 456. 52 anos, é isso? Acho que acho que 52 anos, né? Morreu novo. Mais novo do que eu, né? Então, aqui, nós vamos ver mensagem para refletir desse grande poeta inglês, cujas obras... Aí vamos acrescentar aqui. Cujas obras ainda estão presentes até hoje, né? Faz parte do nosso presente. Muita gente ainda lê os livros dele, né? As poesias, né? E ainda assistem, né? Filmes, né? Filmes e o que foi feito dividido em atos, né, para peça de teatro também, assistiram peças de teatro, né? Então aqui, William Shakespeare dizia, William Shakespeare, sempre me sinto feliz, sabes por quê? Porque não espero nada de ninguém. Esperar sempre dói. Os problemas não são eternos. Sempre tem solução. O único que não se resolve é a morte. A vida é curta, por isso ame-a. Viva intensamente e recorde. Antes de falar, escute. Antes de escrever, pense. Antes de criticar, examine. Antes de ferir, sinta. Antes de orar, perdoe.
Antes de gastar, ganhe. Antes de se render, tente de novo. Antes de morrer, viva. Viva e viva intensamente, né, gente? Muito bonito, muito certo, né? Por isso que eu falo, naquele tempo, olha só o que ele já falava, né? Que tá servindo pra gente nos dias de hoje, né? Olha como se eternizou, né, as obras dele. Parece real isso daí, parece que foi escrito pro que a gente tá vivenciando hoje, né? De 1500, nós estamos em 2020, né? 1500 e alguma coisa, ele já estava escrevendo, né? 1560 ele nasceu. É muito tempo, né? E ainda estamos vivenciando, apreciando as obras dele, né? Como se fosse escrita hoje. Olha só, né? Tem gente que se eterniza, né? Nunca morre. Ó, então aqui. Ele escreveu grandes obras como... Já ouviram falar do Romeu e Julieta? Romeu e Julieta inesquecível. Alguém já assistiu o filme? O filme no cinema? Eu já assisti, muito tempo. E tem um livro também, né? Então, gente, é muita coisa. Então, as obras dele teve muitas extensões, né? Então, foi feito em livro, depois foi feito, transformado em filmes, em peças de teatro. Então, foi transmitida de várias formas, né? Por isso que nunca ela morreu. Tem vários livros que ele escreveu, gente, vários. Outro também famoso é o Hamlet também. Não sei se vocês conheceram, mas esse aqui, o Romeu e Julieta, né? Lembra que a Julieta toma veneno, pensando que o Romeu tivesse tomado veneno e estava morto, e ele não estava, e no fim ela morreu. Porque os pais deles, as famílias eram inimigas, né? Não, e eles se apaixonaram, então não tinha como, é daquelas rinchas que não tinha jeito, sabe? Aqueles ódio mortal de família, assim. E aí, uma entre a outra, né? E eles se apaixonaram. Então, como não tinha jeito de ficar junto, eles resolveram morrer juntos, né? Aí, quando o Romeu viu que ela tinha tomado veneno, ele pegou o punhal, né? E se deu uma punhalada. Certo? Então, tá? É uma linda história de amor, né? Se alguém não assistiu o filme, assiste, né? Até ler o livro, ver na internet alguma coisa, que tem sempre informação, tá bom? Então, né, gente, aqui, voltando pra mensagem aqui, pra esse poema, né? Ele sempre deixava mensagens assim, de sabedoria, né? Então, o que ele fala assim? Que ele era feliz porque ele nunca esperava nada de ninguém. Porque a gente se frustra com as pessoas, não é? Às vezes você espera de uma pessoa e ela não te faz, não te dá aquilo que você está esperando, né? Não te devolve da mesma forma que você... não retribui da mesma forma que você deu a ela alguma coisa ou algum sentimento, né? Então... para não se frustrar, ele não esperava, ele aprendia, né, e fazia ele mesmo, para não ter esse problema de ficar esperando uma coisa que nem sempre acontecia, né? E ele pensa da mesma forma que eu, que é o único jeito que não tem solução é a morte, certo? E exatamente o que ele fala aqui, né? Antes de falar, escuta. A gente, às vezes, a gente...
de certas confusões por causa disso, né? A gente fala demais, né? Então tem que escutar mais e falar menos, né? Então tem gente que só fala. Depois, na hora que vai pensar, né? Que vai pensar, não tem mais jeito. Certo? E antes de escrever para pensar, né? É exatamente o que acontece hoje em dia, com esse negócio de Facebook, do WhatsApp, as pessoas falam o que quer, né? Não pensa. Depois, quando vai querer consertar, não tem mais jeito. Então tem que esperar. Às vezes você tá nervosa, não pode ficar desabafando tudo em rede social, né? Tem que esperar um pouquinho, respirar fundo, né? Fazer uma oração, pensar. Depois a raiva passa. Aí você fala, ainda bem que eu não falei aquilo, não fiz aquilo, né? Não escrevi aquilo, porque depois não tem mais jeito, né? Você pode até voltar, falar com a pessoa, mas nada é igual mais, né? É como fala, cada coisa que você faz, assim, que magoou uma pessoa, é como se você estivesse furando um prego, né? Numa madeira. Você pode arrancar o prego, mas aquela marca do prego nunca vai sair, né? Então tem que pensar muito, né? Ó, querendo falar, antes de criticar, examine, porque nós não somos perfeitos, né? Antes de ferir alguém, se põe no lugar dele, né? Na verdade, sinta, põe no lugar dele. Antes de orar, né? A gente fica só rezando, mas às vezes a gente tá com mágoa de alguém, então primeiro perdoa aquela pessoa antes de pedir alguma coisa para Deus, né? E antes de gastar, ganhe, né? Às vezes a gente sabe que vai ganhar um pouquinho a mais, já começa a gastar antes de receber, né? E às vezes só entra em fria, né? Só entra em dívida, então tem que pensar muito, né? Primeiro esperar ver o que acontece, para depois, né? Gastar o dinheiro. Primeiro, nem fala assim, ter na mão primeiro, né? Não fica contando com o ovo antes da galinha botar, não é verdade? Depois, antes de se render, né? Tente de novo. Quer dizer o quê? Antes de você desistir de alguma coisa, você tente de novo, tá? Não desista. E antes de morrer, viva. Então, até que a sua morte não chega, aproveita a vida. Vive intensamente, o mais que você puder. Tá? Que a gente nunca sabe quando vai chegar o dia da gente, né? Então, por isso, a gente tem, apesar de todos, né? Os obstáculos, todas nem sempre são flores nos nossos caminhos, mas procurar viver da melhor forma, né? Ver o lado bom da vida. Tá certo? Então, depois aqui, nas aulas de hoje, 4 aulas. Primeira língua portuguesa, segunda língua portuguesa, ciências e ciências. Então, gente, vocês sabem que as aulas vão ser de 30 minutos, né? Então, vai acabar 8h30, tá bom? Então, aqui vocês não tem mais essa folhinha, né? Então, o que vocês vão fazer? Vão ver as figuras, ó, desembaralhando as letras. Desembaralhe as letras, descubra o nome das figuras e escreva-as abaixo. Então, aqui, Letafane, como que eu não sei nem mal chama. Vocês vão escrever, pode escrever só o nome dele no caderno. O nome certo, né? Elefante. Aqui, ame. Isso aqui é uma ema, tá? Aqui, Cazeda. É escada. E aqui, da encha, é enxada. Espelhões, é espelho. E colais, escola. Certo? Então, vocês vão escrever da forma certa no caderno, tá bom? Depois aqui, qual é a palavra? Circule em cada quadro a palavra que dá o nome à figura e depois escreva abaixo. Então, o que é isso aqui? É um urso. Então, vocês vão escrever as 3 palavras e vai circular a palavra correta, né? Urso, uniforme ou unidade. Aí, vocês vão repetir o nome, que no caso é urso, ou por urso de novo, tá bom? Aqui, o que é isso? É uma uva, né? Então, usina, uva ou utensílio? Então, se é a uva, vai circular e escrever uva novamente. Depois, que é uma unha. União, última unha. Então, unha, vai escrever novamente aqui. Vai escrever as 3 palavras e circular a unha e escrever unha novamente, tá bom? E aqui, sim, o que é isso aqui? É um urubu. Ô, bichinho feio, pelado, coco pelado, né?
Então, urubu, único ou úmido? Então, urubu, vai circular a palavra urubu, escrever urubu, único, úmido e urubu de novo, tá bom? Depois aqui 2. Qual a vogal que inicia as palavras acima? Ó, então, de todas elas tem uma vogal. Quais são as vogais, gente? A, E, I, O e U. Então, qual é a vogal em todas as figuras que começa com a palavra? Aí vocês vão colocar a vogal que é essa, tá? Se é A, se é E, se é I, se é O ou se é U. Depois aqui, esses mais avançados, né, gente? 3. Escolha 2 das palavras que você não circulou e escreva uma frase com cada uma delas. Então, vai escolher 2, tá? Da palavra que não tá circulada. E vai fazer 2 frases. Quem quiser fazer mais que 2, pode fazer. Fica à vontade, tá bom? Depois, aula de ciências. Utilidades da água. Vocês já fizeram uma atividade sobre a água, agora aqui continuando. Ó, vocês não têm essa folhinha também, tá? Ninguém tem. As figuras abaixo ilustram algumas das utilidades da água. Então, tá aqui, tomar banho, né? Lavar a louça. Esse aqui, ó, aqui produzir a energia, né? Elétrica, né? Que a gente sabe que a água é gerada através da usina hidrelétrica, né? Que usa a água para fornecer energia, tá bom? Aqui, ó, regar o jardim, né? A gente fala aguar, molhar o jardim. Ai, peraí, o que esse aqui tá fazendo? Nem dá pra enxergar, não, porque aqui tá lavando louça. Sabe que aqui tá fazendo com almoço, alguma coisa? Eu acho que sim, acho que tá lavando verdura, não sei, não dá pra enxergar direito, vamos ver. Eu acho que tá lavando verduras. Aqui lavando o carro, aqui cozinhando. Aqui, opa, olha. Lavando as mãos, né? E aqui bebendo água, tá bom? Então, aqui tá escrito assim: marque as figuras em que a água utilizada pode também ser desperdiçada. Então, como não dá para marcar, né? Então, vocês vão ver se vocês conseguem escrever, né? Como são as utilidades, você põe assim, vai pôr em sequência. Tomar banho, lavar verduras, né? Gerar energia elétrica, né? Aguar as plantas, lavar a louça, lavar o carro, cozinhar, lavar as mãos e beber, né? Então, de qual forma pode ser desperdiçada? Qual que é desperdício aí? Em maior quantidade. Então, vocês vê. Onde que se desperdiça, nessas situações, onde desperdiça mais água, tá? E vocês escrevam, tá bom? Ou faça um xizinho, né? Escreve uma embaixo da outra em coluna e faz um xizinho na frente daquela que desperdiça, tá? Pode ser também. Depois aqui. O que você faz para não desperdiçar água? Então, você vai falar o que você faz para não desperdiçar, tá bom? Agora, a mensagem final. Escutei de muitos que Deus tarda, mas nunca falha. E eu aprendi que Ele não falha e nem tarda, mas age na hora certa. Boa noite, viu? Até amanhã, beijo no coração.